a gente pode começar falando sobre essa situação aí, que saiu primeiramente no jornal O Dia, sobre o Marcos Braz ter ficado irritado e ter dado um ultimato no Rodolfo Landim, realmente, meu irmão, um ultimato, segundo a matéria do Fabrício, lá, o Fabrício Lopes está agora no jornal O Dia, que ele deu um ultimato no Landim, ou seja, que se contratasse alguém, contratasse um executivo e diminuísse os poderes dele, que o Landim ia perder os votos dele do grupo dele na eleição de 2024. E aí, meu amigo, o Landim falou com o Mauro César que não tinha nada de contratação do Alexandre Matos, no caso do executivo, né? Porque a primeira notícia sai no jornal O Globo anteontem, né? A notícia do jornal O Globo dizendo que o Flamengo ia buscar executivos e que o Braz podia cair, correto? Notícia do jornal O Globo. Depois, eu trouxe a notícia que o nome de um desses executivos era o Alexandre Matos. Depois, o jornal O Dia fala que o Landim estava sendo pressionado pelo Braz e que o Braz não aceita, deu um ultimato porque não aceita ter o seu cargo diminuído, ter a sua função diminuída e não aceita a contratação de um novo diretor executivo. Ou um cara para ter um cargo ali tipo do Pelai. O Braz não aceita. Olha que loucura. O Braz mandando no Flamengo. Segundo a matéria do jornal O Dia, nós temos um cenário onde o Braz está mandando no Landim. Será que ele sabe de alguma coisa que o Landim fez? Não é possível. Como é que o vice de futebol pode mandar no presidente? Isso a gente analisando o que a matéria do Fabrício Lopes trouxe, no jornal O Dia. Em contrapartida, o Landim fala para o Mauro César que não tem nada da saída do Braz e que não tem nada de contratação de diretor executivo. Desmentindo o jornal O Globo e desmentindo a minha informação, que você sabe que é quente, que eles estão com 2 nomes e um deles já foi até procurado. Foi o caso do Alexandre Matos, que está no Atlético Paranaense. Como é que você vê toda essa situação, Pedro, envolvendo a política do Flamengo? Lembrando ainda que dia 14, segundo o Renan Moura, tem aí uma votação para definir que o mandato vai passar de 3 para 4 anos, mas eles já colocaram aí uma ressalva que não vale para a atual gestão do Landim, ou seja, é só a partir da próxima eleição. 4 anos sem direito à reeleição, ao invés de 3, 4 anos sem direito à reeleição. Como é que você está vendo tudo isso, meu irmão? O ano político de 2024 já começou em 23? Fala, Gabriel. Fala, galera. Olha, eu já havia comentado com você ontem, né, Gabriel, que antes, eu acho que foi até antes da gente começar a live, não sei nem se eu comentei isso em live, que dificilmente o Marcos Braz ia aceitar uma situação dessas, né? Aceitar porque se chega um novo executivo do futebol, se chega o Alexandre Matos no Flamengo, naturalmente os poderes... Gerente, né? Gerente de futebol. Gerente de futebol, né? Naturalmente, os poderes do Marcos Braz seriam reduzidos, né? Tanto em relação à gestão do vestiário, à contratação de jogadores, a decisões tomadas ali no departamento de futebol do clube. E eu já havia comentado com você que eu achava muito difícil que o Marcos Braz aceitaria uma situação dessas, né? E agora vem essa notícia aí do jornal O Dia, através do Fabrício Lopes, que ele não aceitaria de fato, né? O Marcos Braz hoje ele tem um cargo político no Flamengo, ele é um vice-presidente de futebol, é um cargo previsto no estatuto do clube, é um cargo que tem que ter. E o Braz, ele está lá no Flamengo por política, né? Porque, naturalmente, o Braz, ele, além dele ser um escudo do presidente do Flamengo, porque a partir do momento que o Landim tira o Marcos Braz, tudo que é crítica vai cair em cima de quem? Em cima do Rodolfo Landim. Então, ele não vai tirar o Braz. E também, o Marcos Braz, ele leva votos ao presidente do Flamengo. Então, o sistema do Flamengo, de eleição do Flamengo, impede do Marcos Braz ser demitido, impede, por exemplo, do Flamengo ter um novo
homem do futebol, como seria, por exemplo, ali o Rodrigo Matos. Então, eu acho bem difícil essa situação, tá? É uma situação bem complicada que vive o nosso Flamengo. Eu não acredito mesmo que o Landim vá bater de frente com isso aí. E isso faz parte do sistema político que é o Flamengo. E não só o Flamengo, outros clubes pelo Brasil são assim também. O Flamengo ele não é uma empresa. O Flamengo é uma instituição sem fins lucrativos e que tem todo o seu sistema político ali e que acarreta nesse tipo de situação, porque o cara ele tem vários acordos políticos ali dentro do clube, é um governo de coalizão, o Flamengo, um governo que várias chapas se uniram em prol do presidente Rodolfo Landim, e ele sabe que se ele bater de frente com o Marcos Braz, se ele demitir o Marcos Braz, se ele diminuir os poderes do Marcos Braz no clube, naturalmente ele vai perder votos para a próxima eleição. Né? Não só votos para a próxima eleição, como força política, como o conselho também está em vias aí. Rapaz, daqui a 2 semanas, no dia 14 de setembro, vai ter a votação do Conselho Deliberativo, que pode aumentar o tempo do Landim no cargo de presidente do Flamengo. Então, assim... Não, do Landim não. Vai ser do próximo, só o próximo. O Landim Mas já está decidido isso? É só o próximo. Mas é uma pauta que ele quer que passe, né? Ele quer aumentar o tempo, né? Não ele aumentar o tempo de mandato dele, mas ele quer mudar, né, o sistema do clube. Em vez de triênio, agora quer o quadriênio, assim como é a presidência da República do Brasil. Então, apesar de não ser no mandato dele, eu estava nessa dúvida realmente, se era no mandato dele ou para o próximo, apesar de não ser para o mandato dele, ele é naturalmente uma pauta que ele quer que passe pelo Conselho. Então, seria um tiro no pé. E eu vi aqui no Bola VIP, até a chamada deles um pouco sensacionalista, Gabigol vai ficar muito irritado. O Flamengo fez isso e agora já era. Landim toma decisão contra a camisa 10 e choca todo mundo no clube. Eles estão falando da matéria do jornal O Globo, né, e também que o Júlio Miguel Neto trouxe, que diz que as negociações da renovação do Gabigol, aquela dos 2 milhões, contrato mais longo, estão aí pausadas por causa dessas tretas aí que aconteceram, essas situações aí todas, e a má fase do Gabigol, que isso estaria pausado. E aí eu te falo o seguinte, Pedro, e faço a pergunta para você também. Quem perde é ele. Se ele quiser ficar irritado, quem perde é ele, não é o Flamengo não, irmão. Ele não tem que ficar irritado, não. Ele tem que cumprir o contrato dele profissionalmente até o final. Se o Flamengo não quiser aumentar, não aumenta. Se quiser negociar ele até o final do ano que vem, negocia. Mas pode assinar um pré-contrato? Pode, mas o Flamengo tem que negociar. Se o Flamengo quiser negociar ele em setembro, outubro do ano que vem, negocia. E ele tem que cumprir o contrato que tem com o Flamengo. Agora, vai ficar irritado que o Flamengo não vai querer aceitar os termos dele? Aí não é. Aí eu acho que ele tem que ser profissional, porque o salário dele já é muito alto. 1.500.000, 1.600.000. É muito dinheiro, Pedro. Gabriel, é uma pauta realmente complicada essa da renovação do Gabigol. O contrato dele só vence no final do ano de 2024. Eu acho até meio precoce isso, sabe? O pessoal está apressado em relação a isso, não tem a menor necessidade de discutir o contrato. Não estou dizendo a imprensa, estou falando do Flamengo. Não tem a menor necessidade de entrar em negociação já agora, até porque o contrato dele vence no final de 2024. Pedrão, mas aí chega no meio do ano que vem, ele assina o pré-contrato e vai embora de graça. Meu amigo, se o Gabriel está disposto a fazer um negócio desse com o Flamengo, sair de graça do Flamengo, então, meu amigo, simplesmente ele está disposto a descartar toda a idolatria que ele tem no torcedor do Flamengo. Eu não acredito que ele vai fazer uma situação dessas aí. E outra, cara, aquele investimento que o Flamengo pagou nele de 18 milhões, 17 milhões de euros à época, já foi pago. Ele entregou o Flamengo, né? Ele venceu a Libertadores 2 vezes, ele venceu o Campeonato Brasileiro 2 vezes, ele venceu a Copa do Brasil, ele deu várias alegrias para o torcedor do Flamengo. Então, assim, cara, o Flamengo tem que debater isso de forma profissional, não tem que ceder à pressão de jogador, à pressão de empresário, seja de quem quer que seja, e tem que debater isso de uma forma profissional. Para hoje, o Gabigol
não está merecendo aumento salarial. Eu sei que, naturalmente, o Gabriel é um atleta jovem, tem aí os seus 27 anos de idade, completados ontem, no dia 30 de agosto, apesar da festa ter sido na terça-feira, e jogadores dessa idade, geralmente, eles vão aumentando, eles vão subindo, né? O salário, naturalmente, a cada renovação. Só que, galera, ele não está merecendo. O Gabriel não vem jogando nada e, assim, às vezes parece que é proibido criticar o Gabigol. Se você critica o Gabigol, você quer fazer uma cortina de fumaça porque para o Marcos Braz, para o Landim, sendo que, na verdade, todo mundo aqui está criticando todo mundo. O Landim é criticado, o Marcos Braz é criticado. Agora, os jogadores também precisam ser criticados por tudo aquilo que eles vêm fazendo dentro do campo, não vêm fazendo dentro do campo e fazendo fora do campo também. Então, eles não são intocáveis, eles são passíveis a críticas, né? E assim, tem contrato com o Flamengo até o final do ano de 2024, acho que tem que renovar. Ele, apesar dele não estar jogando bem, o contrato dele, na minha opinião, tem que ser renovado, porque ele é um ídolo do clube, ele é um cara que, apesar de tudo, a maior parte da torcida gosta dele. Acredito que ele ainda possa dar uma reviravolta aí na carreira dele. Agora, sem pressão, sem correria, sem pressa, tranquilidade. O Flamengo não renovou até agora com o Bruno Henrique, que é tão importante quanto o Gabriel. O Bruno Henrique é importantíssimo. Para mim é mais. Para mim é mais. Pois é, talvez até mais que o Gabriel. O Bruno Henrique, cara, fez a jogada do título da Libertadores do Flamengo. O Bruno Henrique teve uma lesão gravíssima. Ele começa a jogada ali. Ele toca para o Arrascaeta e o Arrascaeta faz uma jogada talvez mais importante do que o Gabigol, que só bota para dentro. Exatamente. Então, a jogada do Bruno Henrique dançando ali, meu irmão. Então, se o pessoal não está falando em... Está falando, mas o Bruno Henrique encerra o contrato no final do ano. Está bem mais próximo. O Gabriel é do ano que vem. Por que essa pressa com o Gabriel e não se vê a mesma coisa com o Bruno Henrique? Acho que está errado isso. Perfeito. Pedro, pô, você foi perfeito nessa daí, irmão. Por que essa pressa com o Gabriel e não com o Bruno Henrique, né? A gente não vê a mesma pressa, mesmo sabendo que deve ser por mais 2 anos, a gente não vê essa pressa. Pois é, e o Bruno Henrique, ele é um cara que ele ficou 1 ano parado, bicho. Olha o que o cara tá jogando, é o melhor jogador do Flamengo, junto com o Arrascaeta aí. O cara ficou 1 ano parado, o cara corre o jogo todo, o cara, meu irmão, contra o Olímpia, ele marcou os 2 gols, ele entregou 2 gols pro Flamengo. Se não é o Bruno Henrique, talvez o Flamengo nem faria gol no Olímpia. Gostam bastante do Pedro, apesar de tudo que está acontecendo, né? Não querem liberar o jogador. O Landim já deixou isso claro também, né? Investiram pesado em sua contratação. E ele não sairá nessa janela, tá? Foi batido o martelo que o Pedro não sai nessa janela. O Flamengo não tem reposição, então o Pedro não sai nessa janela, tá? E o Flamengo entende que o Sampaoli não ficará no ano que vem e que ele deve ter novas oportunidades. É isso aí. É isso aí. Para que vai se desfazer do Pedro se o Sampaoli não vai ficar e quem não quer o Pedro é o Sampaoli? Não faz o menor sentido. E outra, a janela fecha sexta-feira, cara. Sexta-feira já vai fechar a janela e só vai estar aberta a janela da Arábia, que é até o dia 20. Mas sexta, às 11 da noite, se eu não me engano, amanhã, né? Já fecha a janela para a Europa. Então, só segurar mais um pouquinho aí. Exatamente. E aí tem o seguinte, o Al Hilal já desistiu, né? E aí o Landim, que é fã do jogador, já definiu também. E aí essa decisão foi tomada. Então, agora com o acordo entre Flamengo e atacante, a situação já foi contornada aí. Então, importante. Eu achei isso importante a gente falar que a situação com o Pedro aí foi contornada, notícia boa. Tem que segurar até sexta-feira, mas parece que já está tudo definido, viu, Pedro? Mesmo que ainda tenha alguns dias de janela aí para a Europa, o Flamengo só aceita negociar no futuro, tá? E até porque acredita que vai utilizar muito o jogador ainda, porque o Sampaoli não vai ter vida longa no Flamengo. Não, com certeza. Dependendo desse jogo contra o Botafogo, ele pode ser demitido até antes aí, né? Dependendo dessa loucura aí contra o Botafogo, enfim. Olha só, datas e horários das finais da Copa do Brasil foram definidas, né? A gente sabe que dia 17 e dia 24. Os jogos vão ser em domingo, né? Eu tinha até esquecido esse detalhe.
Os jogos vão ser domingo, agora um horário diferente, né? Domingo. 4 horas, Libertadores, que a final única tem sido final de semana, e o jogo vai ser domingo, 4 horas da tarde no domingo 17 e 4 horas da tarde no domingo 24 também, tá? No Maracanã e no Morumbi. Os 2 jogos serão à tarde, né, Pedro?